Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, o tema dessa semana será o hibridismo cultural. E aí, para a gente já ir entrando no tema da aula, né, e nas questões que vamos trabalhar ao longo dela, vem a seguinte pergunta. Vocês já pararam para pensar que tem alguns itens, como hábitos e costumes, que não eram nossos, né? Ou itens da sua vida, aluno, que não são originários do Brasil ou do brasileiro, mas tornaram-se parte da nossa cultura? Vamos pensar lá quando a gente para olhar a comida, né? A roupa, as bugigangas, adereços que a gente usa, acessórios. Quando pensamos o que é genuinamente brasileiro, é algo fácil de definir? Penso eu que não. Se a gente perceber que a nossa cultura é uma diversidade tão grande que não dá para saber o que é genuíno e o que não é, o que veio de fora como herança cultural de outros povos e de outras nações aí. Então, o hibridismo, né, o termo híbrido, quer dizer misturado, né, um pouco disso, um pouco daquilo, e vai remontando essa colcha de retalho que é a nossa própria cultura, que é os hábitos e costumes que compõem o nosso país, Brasil. Então, dentro dessa ideia, é um pouco do que a gente vai pensar ao longo desta aula. É importante pensar, então, alunos, que os povos, ou a própria cultura brasileira, ela é uma influência de povos nativos, né, originários daqui, ou seja, já estavam, de povos europeus, que vieram de fora, por sua vez, né, em expedições, em navegações, e os povos africanos que também vieram de fora. É uma espécie de uma imigração forçada, haja vista aí a presença da escravidão, né, por parte aí da sociedade em que vivemos nesse primeiro período aí colonial. Então são esses vários movimentos, né, são esses vários personagens que vão dando tom, né, e construindo a nossa própria cultura. Mas vamos pensar um pouco o que é cultura. A gente já vem trabalhando há um bom tempo com esse conceito, com essa ideia, mas vamos aprofundar um pouco essa palavra, né? A palavra cultura, então ela vem justamente de cultivo. Por isso que tem o termo agricultura, né? É a cultura agrícola, né? De plantio, de lidar com o meio rural, né? O meio mais das fazendas e das plantações aí. Então a palavra cultura vem de cultivo, aquilo que se cuida, que se mantém. Então ela trata de aspectos que são cultivados pela sociedade e se tornam parte integrantes, né, e determinante dela. Em diversos momentos separamos a cultura em tipos que nem sempre são corretos, né? Alguns exemplos aí. Dentro da sociedade a gente ouve falar de cultura popular. O que seria a cultura popular? Né? A cultura das pessoas mais simples, né? A cultura do povo do senso comum, né? Como pensar isso? Em detrimento a isso, tem a cultura do povo erudito ou a cultura erudita. E aí, se a gente for pensar, a cultura popular e a cultura erudita são opostas, né? Dentro da sociologia, a gente acaba entendendo que um é tido como a cultura das pessoas mais finas, requintadas, né? Que tem um padrão cultural maior, uma certa elite, e os outros são a cultura mais do pobre, da pessoa simples, humilde e tal. Mas se a gente aprofundar, a gente vai ver que a sociedade vai estabelecendo essas classes sociais e montando então essas ideias de cultura popular, erudita. Temos também a cultura organizacional. O que seria uma cultura organizacional? É aquela cultura que tem em todos os lugares. Pode ser dentro da nossa casa, né? Qual que é a nossa cultura de organização? Né? Por exemplo, deixar a louça sempre lavada na pia, né? Ter tapete de entrada, não deixar a toalha molhada dentro de casa, guardar no armário roupas dobradas e por cores, né? Tudo isso são padrões de organização, que é uma cultura organizacional. As empresas têm muito isso. Às vezes divide por setores, por cores e jalecos e tal, os funcionários, né? Isso seria uma espécie de uma cultura organizacional. Dentro de uma escola tem a cultura organizacional hierárquica, né? Vem do diretor, vice-diretor, vem do coordenador, depois do professor e, por último, o aluno. Então, isso é uma cultura organizacional do estabelecimento. E cultura de massa, que é o que a gente vai entrar um pouco dentro da aula de hoje, né? Tentar entender por que a sociedade, em determinado momento da história, ela passou a ser entendida como uma cultura de massa, né? E aí a gente pensa que massa
é aquilo do qual não tem muita autonomia. Então a gente vai ver que a nossa própria sociedade ela passou por uma industrialização da cultura, aonde o homem sequer tem a sua liberdade, né? Fala-se até em que a indústria desenvolve em nós desejos e vontades de consumir sem que ao menos nós queiramos de fato consumir. E aí nessa aula de hoje a gente trabalharia dois conceitos, só que como o tempo aí está escasso, mas seriam os dois conceitos, a aculturação direta e a aculturação indireta. O que seria uma aculturação? É um processo do qual a gente vamos dizer assim, sofre um choque cultural. Como assim um choque cultural? Vamos pensar lá na colonização. Logo de cara veio o europeu, o português se deparou com o índio, o que ele fez com o índio? Ele dominou aquela outra cultura, aquele povo, né, que é o povo indígena, e estabeleceu o quê? A sua própria cultura, né? Começou a apregoar, a doutriná-lo na sua religião, na sua forma de falar, no trabalho exaustivo. Tudo isso é uma cultura que a gente chama de aculturação direta, que é por impacto, né, que é por imposição. E a cultura indireta é aquela que nós vamos assimilando e socializando e trazendo para nossos dias, que a gente pode dizer que é a cultura que vem pelos meios de comunicação, é a cultura que a gente adquire por meio da TV, ou do contato com uma outra cultura que aos poucos a gente vai assimilando ali pela convivência junto, né, em conjunto com a outra pessoa ou com aquele outro hábito. Então, alunos, a gente vai estudar um pouco dentro dessa aula justamente esses fatores. O que seria o hibridismo cultural, o que seria essa tal aculturação direta e indireta, e também entender que não é só o Brasil que vive essa mistura de culturas, mas entender e ter a noção de que é o mundo todo que é uma espécie de hibridismo cultural, ou seja, todo o mundo, né? O mundo inteiro vive essa mistura de culturas. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.